E aí, galerinha do primeiro ano do ensino confirmatório, beleza? Tudo certo com vocês? Então a gente está aí mais um dia para falar sobre mais uma lição do nosso ensino confirmatório. Na semana passada a gente viu a questão do pecado, né? O pecado ele entra na humanidade ali em Gênesis 3 e ele, na verdade, corrompe toda a raça humana, né? O ser humano agora ele é pecador e ele está afastado da presença de Deus. E ele se afasta também cada vez mais da presença de Deus. E ele não consegue fazer nada que é capaz de salvar ele, né? E a gente viu que, na verdade, uma única pessoa é capaz de salvar o ser humano, que é Jesus Cristo, o próprio Deus. Somente ele consegue nos salvar e nos purificar daquilo que a gente fez de errado. A gente viu também uma outra coisa muito importante. Por que Deus resolveu salvar o ser humano? Porque ele nos ama. E isso é essencial para mim e para você. Ele não enviou o seu filho simplesmente porque ele deu vontade nele de enviar o filho. Ah, vou enviar meu filho para morrer. Não, ele fez isso porque ele me ama e ele ama você também. Você é especial para Deus. E isso tem que estar muito claro na nossa cabecinha, beleza? E a gente falou muito sobre a questão então da fé e da graça, né? Que nós somos salvos pela fé e pela graça, que é o que a nossa doutrina luterana, sempre de novo nos diz. Nós somos salvos por fé e graça. A fé que nada mais é do que o relacionamento com Deus e a graça de poder desfrutar desse presente que Deus nos deu de graça, né? Esse presente que Deus nos deu por amor, certo? E esse presente é o quê? O seu Filho, que nos deu e nos possibilitou a salvação. Jesus Cristo é a peça fundamental de todo esse quebra-cabeça da raça humana. E a lição dessa semana, acabamos de passar aí pelo período da Páscoa, então ela não quer falar nada mais do que do próprio Jesus Cristo, né? Aquele que morreu por mim e por você. Olha que responsa que Jesus tinha sobre ele. Então, a lição dessa semana, ela quer trazer alguns aspectos bem centrais para a gente. E o primeiro, eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês, lá de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, o número grande, e o versículo 13, o número pequeno. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, isso aqui é essencial, é muito importante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso quer dizer? Se a obra de Jesus Cristo nos tira do domínio do império das trevas, significa então que quando a gente está no pecado, a gente está sendo dominado por uma coisa. E uma coisa que não é legal. Uma coisa que não é bom para mim e para você. Uma coisa que não é boa para o ser humano. A gente está sobre esse domínio. A gente chama de domínio do maligno, ou do império das trevas, né? Parece meio tenebroso, mas é isso mesmo, tá? A gente está, quando vive sobre o pecado, a gente está sobre o domínio, aliás, sob o domínio do império das trevas. E aí Jesus Cristo ele vem, ele morre por mim, por você, e ele pega esse pecado que nos faz viver sobre esse domínio, e ele amassa esse pecado e mata ele, joga fora e pronto, entendeu? Então eu e você agora não vivemos mais sob o domínio do império das trevas, mas a gente agora foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do seu amor? Jesus Cristo. Ele é o Filho do amor de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é a personificação ou a encarnação do amor de Deus. Ali em Jesus Cristo tem uma frase muito legal que fala que lá na cruz é onde Deus pregou o amor para a humanidade, né? É algo muito chocante, muito impactante. A gente tem que lembrar também que a cruz, gente, era o lugar próprio para as piores pessoas da sociedade, sabe? Então aquele que é cheio de amor por mim, por você, é jogado e pendurado lá na cruz, onde é o lugar dos piores, assim.
E lá ele mostra para mim e para você que ele nos ama. Então a gente agora é transportado por meio disso tudo para dentro do domínio do império de Deus, né? Do reino de Deus, ou do reino da luz. Ali a gente agora então está vivendo sobre o domínio de Deus. E o que isso quer dizer para mim e para você, né? Isso quer dizer que a gente é chamado a viver de uma outra forma. E isso está também escrito no próprio livro de Colossenses que eu acabei de ler, só que agora no capítulo 2, número grande 2, e o número pequeno, versículo 6 e 7. E lá diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Se antes nós vivíamos sob o domínio do império das trevas, a gente vivia de acordo com isso, de acordo com o pecado. Ou a gente era escravo daquilo que eu e você queremos fazer o tempo todo, ou seja, tudo tem que agradar a gente. Agora, se nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino onde Jesus Cristo é Senhor, para o reino onde eu e você estamos sob a orientação e o governo de Deus, ali nós precisamos agora andar de acordo com aquilo que Deus quer para mim e para você. E isso é chamado de discipulado. Nós somos agora chamados a sermos discípulos de Jesus Cristo. E, gente, quais são as características de alguém que é discípulo de Jesus? Isso precisa fazer algum sentido, né? Não adianta a pessoa dizer que é discípulo e não ter diferença nenhuma. Se alguém vive no reino de Deus, se alguém está vivendo sob o domínio de Deus, ele precisa mostrar isso. Ele tem que, de alguma forma, refletir nas suas ações, na sua vida, aquilo que Deus quer para ele, e não mais aquilo que o domínio do império das trevas manda. Isso traz implicações para minha e para a tua vida. Ali onde a palavra de Deus vem, ali onde Jesus Cristo chega, ali também existe mudança e precisa existir mudança. Ali a pessoa agora é chamada a viver uma nova vida. Ele precisa ser agora um sinal de Deus na humanidade. E alguns textos que estavam na lição passada, na tarefa da lição que vocês fizeram e me enviaram, e esses textos eles nos dão algumas dicas, então, de como a gente pode identificar um discípulo de Jesus. Quais características que um discípulo de Jesus deve ter? E agora vem algumas coisas bem importantes para a nossa vida, que nós temos que começar a prestar mais atenção. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente não está fazendo isso? Será que eu e você somos discípulos de Jesus? E alguns textos. Mateus 10, 25 estava na lição passada. E também 1 Coríntios, ou 1 Coríntios 11, 1. Lá diz que ser discípulo significa seguir as pegadas de quem ensina. É ser como o mestre é e fazer o que ele faz. Será que quando a gente lê uma história bem bacana de Jesus, assim, bem legal de Jesus, ou será que quando a gente escuta uma pregação, ou quando a gente vai domingo no culto, ou a gente lê um texto no Facebook, será que aquilo que as pessoas estão dizendo que Jesus fazia, eu e você também fazemos? Será que a gente consegue seguir os passos ou as pegadas de Jesus? Quando ele vai e ama uma pessoa ao invés de odiar ela? Será que a gente faz isso? Será que quando alguém pisa no meu calo, né, ou na minha unha encravada, eu vou lá e solto um palavrão para ela, ou eu... Não, tá tudo bem. Tá doendo, mas tá tudo bem. Gente, nós precisamos começar a perceber algumas características, né? Se eu e você acreditamos em Jesus Cristo, isso também quer trazer mudanças para mim e para a tua vida. E aqui a gente mostra se nós estamos sob o domínio do império das trevas, como disse o texto que eu li, ou se nós estamos sob agora o império do seu filho ou do filho do seu amor. Aqui a gente consegue mostrar qual dos dois caminhos nós estamos seguindo. E é aqui que a gente tem que mostrar isso, né? Outra característica também, Mateus 11, 1, diz que ser discípulo significa receber ensino.
prestar atenção nas lições do ensino confirmatório, nas pregações em cultos, JE Estudo Bíblico, reservar tempo para ler a Bíblia e meditar, ouvir o que Jesus quer nos ensinar em sua palavra. Será que eu e você temos tirado um tempinho para aprender aquilo que Deus quer? Ou será que a gente está só fazendo as lições ou assistindo os vídeos ou o filme? A gente está só assistindo isso por assistir ou porque eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Ou será que a gente está realmente aproveitando isso para tirar alguma coisa boa para a nossa vida? E é aqui que se destaca. Alguém que é discípulo de Jesus consegue olhar para as coisas e perceber, aqui eu tenho muita coisa o que aprender e aqui eu talvez não tenha. Então eu tenho que rever isso. Será que eu e você temos tirado tempo também para ler a Bíblia? Eu sei que a Bíblia parece chata às vezes, mas gente, pega 5 versículos por dia, ou 15, ou 30, não sei, se desafie, tente ler mais a Bíblia. E vai tentando perceber, diz, pai, me ajuda aqui, ou mãe, me ajuda aqui, eu não consegui entender. O que isso aqui quer dizer? Ou, não sei, se você tem acesso à internet, pesquisa lá, o que pode significar isso? Ou manda mensagem para mim, eu te ajudo a entender. Será que eu e você estamos dispostos a aprender mais de Jesus, mais daquilo que Deus quer? E ali nós também mostramos que somos discípulos de Jesus. Outra característica, Mateus 13:36. Ser discípulo significa buscar ao mestre. Essa característica também reflete a anterior, né? Os primeiros discípulos buscavam a Jesus para compreender melhor seus ensinos. Nós também podemos buscá-lo em oração, conversando com quem já tem uma caminhada de fé. No caso eu, o pastor ou os pais de vocês, né? A gente, será que tem buscado Jesus? Será que a gente tem conversado sobre isso com os nossos pais, com os nossos familiares? Será que a gente tem orado? Orar é conversar com Deus. Orar é dizer, Deus, eu estou aqui. Eu às vezes não sei o que fazer, mas eu peço que tu me ajude. Orar é entregar, é confiar, é relacionamento com Deus, é fé. Nós precisamos orar. E ali nós mostramos também que nós somos discípulos de Jesus. Outra característica, Mateus 21:1, o 6 também, e João 8:31. Lá diz assim, que ser discípulo significa obedecer ao mestre. Obedecer ao mestre. Discípulo de Jesus não é aquele que sabe muitas coisas sobre Jesus e aquilo que ele ensina para a vida, mas é aquele que pratica o que Jesus ensina. É aquele que, pela obediência à palavra de Deus, procura ser imitador de Deus. Imitador de Jesus. Gente, não adianta você saber muita coisa sobre Deus. Não adianta você saber muita coisa sobre Jesus. Você tem que imitar Ele. Você tem que viver todo esse conhecimento que você tem. Nós não fomos transportados do reino ou do império das trevas para o reino da graça, para o reino de Deus, para o reino do amor, simplesmente para termos mais conhecimento ou só para sermos transportados. Não, nós somos transportados agora para a gente refletir isso em nossa vida. E isso significa ser discípulo. Galera, no ensino confirmatório, a gente vai receber muito conhecimento e muita informação sobre Jesus, sobre a nossa doutrina, sobre a igreja luterana. A gente vai receber muita informação, muita informação mesmo. Mas o que a gente vai fazer com essa informação? Essa informação ela vai encher minha cabeça para eu talvez fazer uma prova ou fazer uma lição do ensino confirmatório e depois vai embora? Ou o que isso quer dizer para mim e para você? Gente, esses conhecimentos, essas informações sobre Jesus não são simplesmente para armazenar a cabeça por um tempo e ir embora. Essas informações elas vêm para mudar a nossa vida, para gerar uma transformação. A gente não está participando do ensino confirmatório só para ser confirmado. A gente está participando do ensino confirmatório para a gente começar a ter certeza daquilo que a gente acredita. Para que a gente possa ser chamado, e a gente está sendo chamado, a ser discípulo de Jesus. E a gente mostrar isso na nossa vida, com as nossas atitudes. Eu não sei se todos perceberam. Talvez a grande maioria. Mas ao longo da lição de hoje, eu fui fazendo o quê?
eu fui trocando de roupa. Eu primeiro troquei a camisa e agora eu coloquei esse casaco. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu e você vamos conhecendo Jesus, vamos conhecendo e criando intimidade com Deus, eu e você precisamos deixar de nos vestir das velhas atitudes, deixar essa roupa antiga de pecado, de maldade, e trocar por uma roupa que Deus quer que a gente vista. Não pensa agora só roupa mesmo, né? Pensa nas nossas atitudes, nosso jeito de viver. Nós precisamos deixar, a partir do momento que vamos nos aproximando de Jesus, precisamos deixar os velhos costumes, aquilo que a gente fazia, e começar a fazer aquilo que Deus quer. A gente precisa trocar a nossa roupa e dizer, tá aqui, é isso aqui, eu sou cristão. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, Ele morreu por mim, Ele me ama. E eu vivo agora com essa roupa. Eu vivo agora de acordo com o que Deus quer para mim. E é assim que eu e você somos chamados. O ensino confirmatório não é simplesmente para acumular conhecimento, mas para chamar eu e você, para vivermos aquilo que Deus quer. E esse é o papel fundamental do ensino confirmatório. E o que é ser discípulo? Os discípulos são pessoas que o conhecem, que o amam e que seguem os seus passos. Gente, voltando à pergunta inicial agora. Por que Jesus nos salvou? Porque Ele nos ama e também para nos dar um novo alvo de vida. Ser a cada dia mais parecido com Jesus em pensamentos, palavras e atitudes. Não somos mais escravos do reino das trevas, mas filhos da luz. Então, vivamos na luz. É isso que eu e você somos chamados. É ali que Deus quer que nós estejamos, debaixo da graça dEle, vivendo aquilo que Ele quer. E é assim que a gente vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E aqui, eu gostaria que vocês talvez tirassem um tempinho e escutassem uma música muito legal, que é uma música que se chama Parecido Contigo, do Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes. Deixa eu ver o que você está fazendo, pra eu poder fazer também. Quero ver teu coração construindo. Eu sei, algo novo saindo à luz. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja é pra quem me vê poder te ver em mim. Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu. Eu quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Está perto de ti, me deixou mais parecido contigo. Deixa eu ver o que você está fazendo, pois se eu não te ver, nada posso fazer. Sentindo teu sentimento, eu irei me mover com o que te move. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja, pra quem me vê poder te ver em mim. Eu venho mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu. Eu quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu.
Santo, estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Santo, venha transformar o que sou num filho seu. Santo, estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Essa é a lição, então. Não esqueçam, preencham a lição e me enviem ela no WhatsApp, assim como vocês têm feito já com as anteriores, beleza? E não se esqueçam, nós somos chamados a viver aquilo que Deus quer. Valeu, galera. Até o próximo encontro. Tchau!